Meu pai morreu acreditando que era o homem mais sortudo do mundo. Foi o que ele me disse 3 dias antes do derrame que o levou sentado em sua poltrona favorita olhando para o jardim que minha mãe havia plantado. Eu sou o homem mais sortudo do mundo, Jenny, ele disse com a voz arrastada. Eu tenho tudo que um homem poderia querer. Eu sorri e beijei sua testa e carreguei aquela mentira comigo até seu funeral. Meu nome é Jennifer Morrison e tenho 43 anos. Esta é a história de como minha família manteve um segredo tão devastador que fizemos um pacto quando eu tinha 15 anos para levá-lo aos nossos túmulos. Mas segredos têm meia vida. Eles apodrecem lentamente envenenando tudo que tocam até que um dia você acorda e percebe que a pessoa que você se tornou foi construída sobre uma fundação de podridão. Eu cresci em Millbrow, Connecticut, uma daquelas cidades perfeitas da Nova Inglaterra. Meu pai Robert Morrison foi professor de história por 39 anos. Ele era amado por todos. Minha mãe Catherine era enfermeira no Hospital Geral de Millbrow. Ela trabalhava em pediatria e tinha o dom de acalmar crianças assustadas. Eles eram boas pessoas. O tipo de pessoa que restaura sua fé na humanidade. Eu tinha 2 irmãos. Michael 2 anos mais velho e David 3 anos mais novo. Michael era o filho de ouro. David era o artista sensível. E eu era a filha do meio, a mediadora. Éramos felizes. É o que me lembro mais claramente. Felicidade genuína e descomplicada. Eu tinha 15 anos quando tudo mudou. Era outubro de 1997. A treinadora cancelou o treino de futebol e cheguei em casa 2 horas mais cedo. A casa deveria estar vazia. Mas quando entrei pela porta da cozinha ouvi vozes no andar de cima. A voz da minha mãe e a voz de um homem. Meu coração acelerou. Subi as escadas devagar. As vozes vinham do quarto dos meus pais. A porta estava entreaberta. Minha mãe estava na cama com um homem que eu havia visto uma vez antes. Dr. Richard Artley, chefe de cirurgia do hospital. Não me lembro de ter saído de casa, mas me lembro de estar sentada no parque nos balanços olhando para o nada com o corpo dormente. Eu tinha 15 anos e em 5 minutos todo o meu entendimento da minha família havia se desintegrado. Finalmente Michael me encontrou. Ele havia estado me procurando depois que mamãe ligou em pânico. Você está bem? Ele perguntou. Eu vi a mamãe, eu disse, com o Dr. Artley no quarto dela. Michael ficou completamente imóvel. Quanto você viu? Ele perguntou baixinho. O suficiente. Ele ficou quieto e então disse algo que fez meu sangue gelar. Eu sei há 3 meses. Eu os vi em um restaurante. Eu sabia. E você não contou para ninguém? Para quem eu contaria, Jenny? Para o papai? E destruí-lo? Eu continuei esperando que terminasse. Ficamos sentados ali no escuro, 2 crianças forçadas a se tornarem adultos carregando conhecimento que poderia nos esmagar. E então Michael disse as palavras que se tornariam nossa maldição. Nós não podemos contar ao papai. Isso mataria. As próximas 3 semanas foram as mais difíceis da minha vida. Cada jantar era tortura. Michael e eu fizemos um pacto. Não contaríamos ao papai, mas diríamos à mamãe que sabíamos. Esperamos por um sábado quando o papai levou David para uma exposição. Mamãe estava na cozinha fazendo lasanha quando entramos. Precisamos conversar com você, Michael disse. Sobre o Dr. Artley. A cor saiu do rosto dela. Sentamos à mesa da cozinha. Agora parecia um tribunal. Há quanto tempo vocês sabem? Mamãe perguntou. 1 ano. Pouco mais de 1 ano. 1 ano de mentiras. Você está apaixonada por ele? Michael perguntou. Eu não sei, mamãe disse chorando. Eu sei que amo seu pai. Mas Richard, ele me faz sentir viva de uma maneira que não me sinto há anos. O que você quer que façamos? Eu perguntei friamente. Michael falou. Você tem que terminar hoje. Agora mesmo você liga e termina. E você nunca pode contar ao papai. Ele nunca pode saber. Por que? Mamãe perguntou. Porque isso destruiria, eu disse. Mãe, você conhece o papai. Se ele descobrir isso, não vai apenas machucá-lo. Vai desfazê-lo. Tudo que ele acredita será uma mentira. Ela sentou ali chorando por muito tempo. Finalmente assentiu. Está bem. Eu vou terminar. Hoje Michael insistiu. Ela subiu para fazer a ligação. Quando voltou disse está feito. Eu terminei com ele. Isso deveria ter sido o fim. Mas segredos nunca são simples. Por alguns meses as coisas pareceram normais. Mamãe se jogou no trabalho e família com intensidade que parecia penitência. Mas então na primavera seguinte David encontrou o diário da mamãe. Ele veio ao quarto do Michael à 1 da manhã segurando um caderno. Vocês precisam ler isso, ele disse. Era uma entrada de 2 semanas atrás. Mamãe escreveu sobre ver Richard no hospital com sua esposa. Como ainda estava apaixonada por ele.
Como não sabia viver fingindo ser feliz? Então ela ainda está apaixonada por ele, David disse. Vocês sabiam do caso. Contamos tudo a David. Ele ficou furioso. Vamos todos continuar mentindo para o papai para sempre? Ele perguntou. Argumentamos por horas. David queria contar ao papai. Michael e eu éramos inflexíveis que isso destruiria. Finalmente David concordou. Tudo bem. Vamos guardar o segredo. Os três nos tornamos cúmplices na maior mentira de nossas vidas. Os anos passaram. Fui para a faculdade e escola de direito. Michael se tornou analista financeiro. David se tornou artista de galeria. Todos voltávamos para casa nos feriados representando nossos papéis. Quando me casei aos 29, papai fez um discurso sobre amor que fez todos chorarem. Olhei para mamãe e vi lágrimas no rosto dela. David sussurrou, lágrimas de culpa ou tristeza? Quando o filho do Michael nasceu, papai segurou o bebê e olhou para mamãe com tanto amor. Eu fui ao banheiro e vomitei. Quando David se assumiu gay aos 32, papai fez um brinde. Amor é amor. Encontrar alguém que verdadeiramente te ama é o presente mais raro do mundo. Mas então há 3 anos mamãe ficou doente. Câncer pancreático estágio 3. Papai tirou licença da escola para cuidar dela. Ele a levou a todas as consultas, segurou a mão dela em todos os tratamentos, dormiu ao lado da cama do hospital. 6 meses depois do tratamento, mamãe me pediu para sentar com ela. Papai tinha saído e estávamos sozinhas. Jane, preciso te contar algo, ela disse, fraca da quimioterapia. O caso com Richard não terminou completamente quando contei a vocês. O quarto pareceu inclinar. O quê? Eu terminei como prometi. Por cerca de 6 meses. Mas então começamos de novo. Continuou até cerca de 5 anos atrás, quando ele se aposentou e se mudou para o Arizona. Olhei para ela e senti algo quebrar dentro de mim. Você mentiu para nós. Por anos você nos deixou pensar que tinha terminado. E você estava continuando o caso pelas nossas costas. Me desculpe, ela disse chorando. Eu era fraca. Mas estou morrendo, Jane. Não posso carregar este segredo. Preciso contar a verdade ao seu pai antes de morrer. Você não pode, eu disse. Mãe, você absolutamente não pode contar ao papai. Você está morrendo. Se contar agora, ele passará o tempo que resta sentindo-se traído. E depois que você se for, ele não terá boas memórias. Apenas saberá que a mulher que amou mentiu por décadas. Ela olhou para mim com profunda tristeza. Prometa-me que depois que eu me for, vocês vão contar a ele. Prometa-me que ele saberá a verdade. Não posso prometer isso, mãe. Saí e liguei para meus irmãos contando tudo. Ela mentiu para nós por 18 anos, Michael disse. Ela quer que contemos ao papai depois que morrer, eu disse. Absolutamente não, David disse. Não vamos destruí-lo depois que ela se for. Concordo, Michael disse. Nós o protegemos por tanto tempo. Vamos continuar. E assim fizemos. Pelos próximos 2 anos mantivemos o segredo. Mamãe morreu em uma terça de março com todos ao redor da cama. Papai segurou a mão dela e disse que ela era o amor da vida dele. E ela sorriu e disse, eu sei. Essas foram suas últimas palavras. O funeral foi lindo. Papai deu um elogio que fez metade da cidade chorar. Ele falou sobre o primeiro encontro, o casamento, o nascimento dos filhos. Catherine Morrison foi minha alma gêmea, ele disse. Fui abençoado por ter passado 42 anos amando-a. Depois do funeral, os 4 sentamos na sala. Papai parecia exausto. Preciso contar algo a vocês, ele disse baixinho. Meu coração acelerou. Eu sabia, papai disse. O quarto ficou silencioso. Sabia o quê? Michael perguntou. Sobre sua mãe e Richard Hartley. Eu sabia sobre o caso. Senti como se tivesse sido socada. O quê? Descobri cerca de 6 meses depois que começou, ele disse. Eu os vi juntos em um restaurante. Eu os segui até um hotel. Eu sabia. Por que você não disse nada? David perguntou. Porque eu a amava, papai disse. Porque ela era o amor da minha vida e eu sabia que se a confrontasse ela poderia ir embora. E eu não podia suportar isso. Então fingi que não sabia. Mas você sabia que começou de novo, eu disse. Papai assentiu. Eu suspeitava. Mas eu já tinha feito as pazes com isso. Decidi que preferia tê-la mesmo compartilhando-a do que não tê-la. O quarto estava girando. 28 anos protegendo-o e ele soube o tempo todo. Você nos deixou carregar esse segredo, Michael disse com raiva. Eu não sabia que vocês sabiam até alguns meses atrás, papai disse. Sua mãe me contou perto do fim. E eu percebi que vocês 3 carregando esse segredo juntos havia criado um vínculo entre vocês. Ele caminhou até a janela. Quero que vocês deixem para lá, ele disse. A raiva, o ressentimento, a culpa. Deixem tudo para lá. Sua mãe cometeu erros.
Todos cometemos. Mas ela amou vocês com tudo que tinha. E ela me amou também à sua maneira. Isso é suficiente para mim. Mas não era suficiente para nós. Porque passamos 28 anos construindo nossas identidades em torno desse segredo. E descobrimos que era baseado em uma mentira. Nos meses após a morte da mamãe lutamos para processar isso. Michael começou terapia. David se jogou em sua arte. E eu comecei a examinar como aquele segredo moldou minha vida. Percebi que nunca confiei totalmente no meu marido porque aprendi aos 15 que pessoas que você ama podem mentir completamente. 6 meses depois papai teve uma série de pequenos derrames. O médico disse que o dano era irreversível. Ele declinou rapidamente. 3 dias antes de morrer fui visitá-lo no hospital. Em um momento de clareza ele pegou minha mão. Eu sou o homem mais sortudo do mundo, Jenny, ele disse. Eu tenho tudo que um homem poderia querer. Desta vez não apenas sorri. Apertei a mão dele e disse, eu sei papai. E você nos deu tudo também. Você nos mostrou como é o amor verdadeiro. Complicado e imperfeito e forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Ele sorriu e fechou os olhos. Morreu 2 dias depois acreditando no que queria acreditar. No funeral dei o elogio. Meu pai era um professor, comecei. Não apenas por profissão mas por natureza. Ele ensinava como ser humano. Como ser gentil. Como perdoar. Como amar imperfeitamente. Fiz uma pausa vendo meus irmãos chorando. Papai costumava dizer que a história não é uma coleção de fatos. É uma coleção de histórias. E as histórias que escolhemos contar moldam tudo. Olhei para o caixão. Meu pai amou minha mãe por 42 anos. Ele a amou nos dias bons e ruins. Ele a amou de olhos abertos. E esse tipo de amor que vê tudo e escolhe ficar de qualquer maneira é a coisa mais rara do mundo. Sentei e senti algo mudar dentro de mim. Não perdão ainda, mas talvez o começo da compreensão. Depois do funeral, os 3 voltamos para casa. Sentamos à mesa da cozinha. Desperdiçamos nossas vidas protegendo algo que não precisava de proteção? David perguntou. Não sei, Michael disse. Mas estou cansado de raiva. Passei 28 anos com raiva da mamãe. Depois 6 meses com raiva do papai. Estou exausto. Quero me lembrar das partes boas agora. Sim, David disse. Acho que está tudo bem. Passamos a semana seguinte limpando a casa. Encontramos o diário da mamãe. Li uma noite enquanto meus irmãos dormiam. Uma entrada de poucos meses antes do diagnóstico me chamou a atenção. Richard se mudou para o Arizona hoje. Robert chegou em casa esta noite com flores sem motivo. Olhei para ele, este homem bom e decente. E pensei, não mereço ele. Mas vou passar o tempo que me resta tentando ser a mulher que ele pensa que sou. Fechei o diário e chorei. Não lágrimas de raiva, mas de luto por todos os anos carregando esse peso. Na manhã seguinte mostrei as entradas para Michael e David. Ela era apenas humana, David disse. Não era um monstro. Era apenas uma pessoa que fez escolhas erradas assim como todos fazemos. Papai sabia disso, Michael disse. É por isso que ficou. Porque entendia que ser humano significa ser imperfeito e a amou de qualquer maneira. Vocês acham que ele era feliz? Eu perguntei. Michael pensou. Acho que era feliz da maneira que a maioria é. Alguns dias sim, alguns dias não, mas no geral mais bom que ruim. Ele escolheu focar nas partes boas. E talvez seja tudo que qualquer um pode fazer. Vendemos a casa 6 meses depois. Concordamos em jantar juntos uma vez por mês para manter o vínculo forjado no fogo do nosso segredo. No primeiro jantar, David levantou seu copo. Para mamãe e papai que nos ensinaram que o amor não é perfeito e tudo bem. E para nós, ele acrescentou, por sobreviver a um segredo que poderia ter nos destruído, mas nos tornou mais fortes. Faz 3 anos desde que papai morreu. Tenho 46 anos e estou aprendendo a ser honesta. Contei ao meu marido tudo no ano passado. Ele ouviu sem julgamento. Obrigado por confiar isso a mim, ele disse. Meu casamento não é perfeito. Mas é real agora de uma maneira que não era antes. Penso em meus pais muito hoje. Não com raiva ou amargura. Apenas com compreensão. Eles eram 2 pessoas que se amaram da melhor maneira que sabiam. A melhor maneira da mamãe incluía amar outra pessoa também. A melhor maneira do papai incluía perdoá-la. Era saudável? Provavelmente não. Era honesto? Nem de perto. Mas era deles. A verdade é que todos guardamos segredos. Todos mentimos um pouco. Construímos narrativas que nos fazem sentir melhor. Mas segredos têm um custo. O segredo da minha família nos custou 28 anos de honestidade e de intimidade real. Nos custou a inocência e a confiança. Mas também nos deu uns aos outros. Nos deu um vínculo que a maioria dos irmãos nunca tem.
Nos deu conhecimento de que o amor é mais complicado do que pensamos. Nos deu compaixão pela fraqueza humana. Na semana passada visitei os túmulos deles. Trouxe flores e sentei na grama entre as lápides. Eu sei que você sabia, eu disse ao papai. Gostaria que pudéssemos ter sido honestos uns com os outros. E para a mamãe, eu entendo agora que você era humana que cometeu erros. E eu te perdoo. Não porque o que você fez estava certo, mas porque segurar a raiva estava me matando. O vento farfalhou pelas árvores. A vida continuando, sempre continuando. Espero que vocês tenham sido felizes, eu disse aos dois. Espero que tenha valido a pena. Caminhei de volta ao meu carro e liguei para Michael e David. Fui ao cemitério, eu disse. Disse a eles que os perdoo. Como se sentiu? David perguntou. Como deixar ir um peso? Vocês querem jantar neste fim de semana? Eu perguntei. E talvez possamos fazer um novo pacto. Dizer a verdade mesmo quando for difícil. Posso fazer isso, David disse. Eu também, Michael concordou. Dirigi para casa para meu marido que conhecia todos os meus segredos e me amava de qualquer maneira. Essa é a coisa sobre segredos. Eles só têm tanto poder quanto damos a eles. Por 28 anos dei àquele segredo todo o meu poder, mas não mais. Meus pais se foram. O segredo finalmente está acabado. E eu ainda estou aqui, ainda capaz de amor e esperança. Não sei se isso me torna sortuda, mas acho que me torna livre. E talvez isso seja suficiente. Guardei o segredo da minha família por 28 anos. Ele envenenou tudo. Mas a reviravolta mais cruel foi que a pessoa que estava protegendo nunca precisou de proteção. Ele sabia. Ele sempre soube. Alguns segredos não protegem as pessoas. Eles apenas protegem as mentiras que contamos a nós mesmos. E às vezes a única maneira de ser livre é deixar a verdade queimar tudo e construir algo novo das cinzas. Oi, pessoal. Vocês gostaram da minha história? E de qual cidade vocês estão ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se curtiu a história, você pode me apoiar enviando um super obrigado. Assim, eu posso continuar trazendo mais histórias como essa para vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Estou ansiosa para ler os comentários de vocês sobre a história. E tem muito mais conteúdo no meu canal. Não esquece de se inscrever, hein? Nos vemos na próxima história de vida. Com carinho e respeito.